Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo anterior, nós mostramos para vocês que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já está se preparando para o julgamento de Bolsonaro. Isso mesmo, ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal já estão ansiosos para que o julgamento de Bolsonaro vá para a segunda turma. Gilmar Mendes detonou o ministro Fux por causa das divergências que eles tiveram e também as incoerências e contradição no voto de Fux no julgamento de Bolsonaro. Ou seja, Gilmar Mendes já está preparando toda a artilharia para poder atacar os seus colegas. Visto que agora a luta dos advogados de Bolsonaro é para levar o julgamento dele para a segunda turma, ou seja, para o plenário do Supremo Tribunal Federal, onde ali teremos uma ampla votação e também uma chance a mais para Bolsonaro se defender dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que vimos que não julgaram Bolsonaro, se vingaram do ex-presidente por causa de tudo que aconteceu. O Eduardo Bolsonaro mandou um forte recado e eu quero mostrar para vocês também tudo o que está sendo debatido nesse exato momento. E sabe o que é o mais curioso? É que as pessoas que acham que vão tomar benefício com essa condenação do Bolsonaro, acham que vão ter um caminho livre para fazer política, elas acham que o Alexandre de Moraes e o STF vão voltar para casinha. Vão voltar a ser guardiões da Constituição. Eu falo, meu Deus do céu, eu acho que nunca estudaram história, sabe? Nunca. Você imagina o Stalin, o Hitler, o Mao Tse Tung, Che Guevara, Fidel Castro falando, não, a gente só fuzilou no paredão essas 100 mil pessoas, a gente só mandou o pessoal pro Gula, mas agora a gente vai voltar pro normal. Ou então você acha que nunca haverá um conflito, que sempre haverá uma convergência de interesses 100% com Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu. Eu dou graças a Deus que a gente tem um aliado mais poderoso do mundo do nosso lado e a gente vai virar esse jogo. Podem ter certeza disso. Essa fala do Eduardo Bolsonaro só revela, mostra para todos nós o que eles de fato estão preparando. Muitas pessoas estão achando, principalmente os esquerdistas, que o nosso país vai voltar à normalidade depois da condenação de Bolsonaro. Para eles, o Brasil começou a ir à torta e à direita, começou a afundar nesse grande Titanic, começou a afundar depois de Bolsonaro se tornar presidente. Mas a gente sabe que essa decisão não tudo culminou justamente quando Bolsonaro se tornou presidente. Essa é a verdade. Os fatos vieram à tona quando Bolsonaro se tornou presidente do nosso país. E aí, pessoal, o grande julgamento de Bolsonaro já está agora em movimentação para ir para o plenário. O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, criticou o voto do colega Luiz Fux durante o julgamento da trama golpista e disse que que se o caso estivesse na primeira turma, encarregado do processo condenaria Bolsonaro e os demais acusados de maneira inequívoca. Ele disse da seguinte forma: eu acho, com todas as vênias, como vocês costumam dizer, o voto do ministro Fux está cheio de incoerências, porque, ao meu ver, se não houve golpe, não haveria de ter uma condenação. Condenar o tenente-coronel Mauro Cid e o general Walter Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Gilmar falou sobre o caso com um jornalista após a inauguração de uma sede do IDP, que é o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa em São Paulo, entidade em que é sócio. O ministro afirmou, contudo, que divergências em julgamento são normais e que o voto de Fux não deve servir para fortalecer o projeto de anistia, que ele já classifica como inconstitucional. Mas aqui, pessoal, só é inconstitucional porque Bolsonaro está nessa jogada. Estão temendo, de alguma forma, que Bolsonaro entre na anistia. Por isso, para eles, a anistia é inconstitucional, senão já teria sido votada e provavelmente já teria libertado todas as pessoas.
Disse também que o Brasil, com o julgamento, deu um exemplo ao mundo de como punir ataques à democracia. Teve uma divergência, mas é absolutamente normal nesse contexto. Os votos mostraram a incoerência do julgamento e acho que o Brasil, no momento bastante delicado, nesse momento em que estamos vivendo, da vida internacional, da vida mundial e também do nosso modo local de viver, deu um belo exemplo ao mundo de que as tentativas de golpe, de atentados contra a democracia precisam ser punidas. Fux se manifestou por mais de 12 horas na última quarta-feira. Seu voto divergiu dos demais colegas e optou pela condenação apenas de Cid e Braga Neto, com a absolvição dos demais acusados. Gilmar e o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, compareceram no dia seguinte e que foi interpretado como uma tentativa de passar uma mensagem de que o Supremo estava unido no caso contra Bolsonaro. Claro que eles iriam fazer isso. Claro que eles iriam se unir para poder colocar as mãos em cima de Bolsonaro. Luiz Fux, durante o voto de Moraes e uma parte do Flávio Dino, levantou a voz para pedir respeito ao que fora combinado numa sala aqui ao lado, apontando para a lateral do plenário da primeira turma, dirigindo-se ao presidente da sessão, Cristiano Zanin. Pediu para que fosse respeitado que nenhum dos ministros iria intervir o colega durante o voto. Nesse pequeno colóquio entre Fux, o apertado e o aparentemente entremeado por Zanin, a defesa foi colocado de vez num verdadeiro sufoco. Isso foi uma amostra que estaria por vir num roteiro a ser seguido entre alguns pares do julgamento de Bolsonaro. Fux já parecia ser tratado como o vilão da falsete em curso, mas é chegada a hora de Carmen Lúcia, aquela do é só a vez, aquela dos 213 milhões de pequenos tiranos, ao se referir à censura imposta ao Brasil, paralelo com o seu voto de só dessa vez. E aí é que mora o grande perigo. Tudo isso que estamos acompanhando, todo esse falsete, todo esse teatro, só está aguardando também a ida de Bolsonaro para a segunda turma, para o plenário. O que será que eles estão planejando para Bolsonaro? Talvez uma condenação maior? Talvez um falsete maior? Um teatro maior? Nós vamos acompanhar. Está por acontecer.